todos, nome mais doce é o nome de Jesus. Santo é o Senhor, poderoso, digno de louvor, vivo, maravilhoso, é meu Jesus, o autor e consumador da minha fé. É meu Jesus, o autor e consumador da minha fé. Informativo das nossas programações ao vivo na nossa rádio www.radiofilhodedeus.com.br. Isso mesmo, programas ao vivo de segunda a segunda, conteúdos edificantes para Deus abençoar a sua vida e o seu lar. Segunda-feira nós temos o programa Edificar Jovem às 3 horas da tarde com participação de convidados especiais. Também na terça-feira prossegue o programa Você Sabia? Às 10 horas da noite, na apresentação do pastor Carlos Júnior e da irmã Miriam. Na quarta-feira prossegue o programa 3 horas da tarde, Tarde da Bênção, também com participação de convidados especiais. Na quinta-feira, 10 horas da noite, programa Palavra Edificante e a oração pela providência divina, também na apresentação do pastor Carlos Júnior e da irmã Miriam. E na sexta-feira retornamos com a nossa programação Edificar Jovem, também às 3 horas da tarde, com participação de convidados especiais. No sábado também nós temos programação Evangelizando as Nações às 10 horas da noite. No domingo também, 10h30 da manhã, Família, um projeto de Deus. Esses também na apresentação do pastor Carlos Júnior e da irmã Miriam. Lembrando os irmãos que de segunda a sexta-feira, 10 horas da manhã, temos reprises de pregações ao vivo na nossa rádio, passando, aleluia, Jesus, para Deus abençoar a sua vida, e também as nossas orações com o pastor Eduardo Santos, às meio-dia, às 6 da tarde e à meia-noite. Fica ligadinho, nossa rádio, 24 horas no ar. É muita bênção para a sua vida. Olhando para a luta, não vejo saída, não vejo
Cristo Jesus. Pai do Senhor. Desespero. Já estamos no ar? Sim, só um instante. E até pensamos que vamos morrer. Glória a Deus, aleluia, Jesus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, amados ouvintes que estão conosco mais uma vez em mais uma programação Edificar Jovem, amém? Deus abençoe você que nos acompanha pelo canal no YouTube e você também que nos acompanha pela rádio, né, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, e você que vai estar ouvindo depois essa programação, seja bem-vindo em nome de Jesus. Creio que Deus tem uma palavra a falar no seu coração, amém? Glória a Jesus, aleluia. Hoje nossa programação, né, irmãos, Edificar Jovem, está com a participação do missionário José Elmar, que vai estar trazendo a mensagem de Deus a todos os nossos jovens, ou seja, a palavra de Deus alcançando a todos, né, de todas as faixas, todas as idades. Louvado seja Deus, aleluia, porque a palavra de Deus tem todo o poder para isso, amém? Vamos já então ouvir o missionário José Elmar cumprimentar os irmãos. A paz do Senhor Jesus, missionário, linha aberta. A paz do Senhor, irmã Miri e todos os nossos ouvintes, que Jesus visite e abençoe a todos nessa tarde maravilhosa, sempre uma oportunidade única, ímpar, né, de pregar a palavra de Deus. E eu me sinto honrado de estar podendo falar aos jovens, principalmente aos jovens, né, irmãos, a respeito das grandezas de Deus, também a respeito dos perigos da face da terra, né, irmãos? Eu como uma pessoa já de 65 anos, irmãos, eu tenho muita experiência de vida. Eu fui desviado 22 anos, caminhos do Senhor. E quando jovem, irmãos, a providência mais estúpida que eu fiz foi virar as costas para a palavra de Deus. Porque Deus, irmãos, é o tempo, é o espaço, é a sua vida, é o ar que você respira. Jesus é o dono do seu fôlego de vida. Jesus é que abre e fecha portas. Enfim, toda a nossa vida tem que ser consagrada a Deus. Inclusive, irmãos, a Bíblia fala uma coisa muito interessante aos jovens, em Efésios, capítulo 6, a Bíblia nos diz uma resposta muito certeira para os jovens, porque a tendência do ser humano, irmãos, é crescer intelectualmente, é crescer financeiramente. Isso não é pecado. O pecado é virar as costas para Deus, né, irmãos? E a Bíblia dá uma resposta muito eficaz para os jovens: descansar no Senhor. Ele diz assim, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, irmão, isso aí já é um alento de Deus para você descansar nele, honrar teu pai e tua mãe, que da parte de Deus ele faz. Por que morrem tantos jovens, irmãos? Porque o jovem, irmãos, ele é impetuoso. Isso é da natureza humana. Ele está na flor da idade, ele tem muita força física, ele acha que as coisas a gente consegue de qualquer forma, vem na mão da gente, não é verdade, as coisas são com sacrifício, né? Eu não conheço fórmula nenhuma que a pessoa vai receber tudo com a maior facilidade, como especialmente aqueles que estão na fase da adolescência acham que vai conseguir, né, irmãos? Tudo é com esforço. Mas o Senhor nos dá essa palavra para a gente confiar. Honra teu pai e tua mãe, obedeça, para que você vá bem em teus negócios e tenha vida longa na face da terra. Isso é uma promessa para a juventude, irmãos. Mas o jovem que vira as costas para o seu próprio lar, que não obedece os seus pais, irmãos, ele está, além de estar desonrando a Deus, está desonrando também os pais, e essa promessa não está na vida dele. Por isso, irmãos, é que morrem tantos jovens. É por isso que tantas pessoas, tantos jovens estão presos, irmãos. A população carcerária, principalmente no Brasil, irmãos, é feita praticamente de juventude, pessoas abaixo de entre 28 e 19, 21 anos, pessoas que poderiam estar produzindo tanto para Deus como também para o país, para a vida deles, constituindo família, né, irmãos? Isso é desobediência de Deus. É porque viraram as costas para Deus. Eu falo com autoridade nesse assunto, irmãos, porque eu fui 22 anos desviado da palavra do Senhor. Eu não construí nada. Irmãos, eu não tinha nem sapato para pôr no pé, o devorador comia tudo. Eu trabalhava e não tinha nada, as coisas não funcionavam. Eu não desenvolvia um trabalho por muito tempo, não ficava em lugar nenhum. Morei em diversas cidades, em diversos lugares, porque, irmãos, estava apartado da palavra de Deus. Porque eu achava, irmãos, que qualquer hora dessa eu podia conseguir as coisas, não precisava de me preocupar. Quando vinha a lembrança da palavra,
Não, depois eu volto para a igreja, deixa eu aproveitar mais um pouco. Mal sabia eu que eu estava e estou vivo pela misericórdia de Deus, irmãos. Porque quem dá a resposta da vida é o Senhor. E o jovem, irmão, como ele tem muita força física, como ele tem muito disposição para fazer as coisas, é muito útil a Deus, irmãos. Que coisa boa quando um jovem é consagrado a Deus e continua na presença do Senhor. Ele consegue atingir muitos corações, irmãos. Ele tem disponibilidade para fazer as coisas com alegria, né? Mas quando ele vira as costas para Deus, irmãos, toda essa impetuosidade dele vai para o pecado. Vai para coisas infrutíferas, né, irmãos? E as coisas não são assim fáceis de conseguir. Eu dou essa lenta à juventude para que vocês pensem bem duas vezes. Aquele que está fraco na fé, ore. Aquele, irmãos, que não está achando tanta graça na igreja, porque o diabo começa a trabalhar assim. Essa palavra está chata, aquele irmão lá é muito enjoado, esse escuta aqui não está bom. O diabo começa assim. E o que é que nós temos que fazer, irmãos? Combater com jejum e coração. Combater, irmãos, com amor a Deus, pedindo ao Senhor, me renova no primeiro amor, me dá graça para te obedecer, esperando sempre no Senhor, irmãos, porque Jesus é a resposta de tudo, especialmente aquele que é chamado. Olha, tanto faz o homem velho como o homem de mais idade, ou a mulher, não interessa a idade, enquanto ele estiver na face da terra e tiver um chamado para servir a Deus, a desenvoltura dele com o Espírito e sendo um serviçal da obra de Deus é que dá resposta para a vida dele. O crente que ele é chamado para ser salvo, irmãos, aquele que tem um nome no livro da vida, ele é diferente, porque ele tem outra obrigação, irmãos. Ele, além de ser um cidadão natural, ele é um cidadão também sobrenatural. Ele tem participação no Espírito de Deus, que é uma coisa muito linda. Mas ele tem a obrigação de trabalhar para Deus. E ele somente, irmãos, ele somente prospera, ele somente é feliz, ele somente tem uma vida abençoada, ele somente é completo quando ele está desenvolvendo o lado espiritual dele. Isso é uma maravilha, irmãos, porque eu fui desviado 22 anos, o Senhor me perdoou, ninguém foi pregar para mim para me voltar, ele mesmo falou comigo, ele nunca jogou nada na minha cara, nunca me cobrou nada, só falou para mim fazer a obra dele com alegria. Né, irmãos? Então, isso é instantâneo da parte de Deus. Essa prosperidade espiritual é da parte de Deus. E a Bíblia fala que as coisas invisíveis é que provém as visíveis no livro de Hebreus. Então, se a pessoa está se alimentando do Espírito e está sendo útil a Deus, as coisas acontecem, irmãos. Todos os seus desejos serão satisfeitos. O Senhor fala no livro de Salmo que o Senhor se alegra na prosperidade do seu servo. O Senhor trabalha para nós com toda a grandeza dele. As bênçãos, as 6.000 e tantas bênçãos da Bíblia, irmão, é para quem? É para o crente, é para aquele que louva e engrandece a Deus e tem temor da sua palavra. Então, quando nós desenvolvemos a nossa parte espiritual, as coisas acontecem, irmãos, ao tempo de Deus. Mas Deus é perfeito. Deus não vai dar nada, também não vai deixar faltar nada. Você pode passar uma dificuldade ali, outra aqui, mas o Senhor não diz que nós ia viver no mar de rosa na face da terra. O Senhor disse que nós ia passar dificuldade, mas Ele ia nos ajudar, e Ele tem ajudado. Se não fosse o Senhor, o diabo já tinha acabado com a nossa vida há muito tempo. Né, irmãos? Então é uma bênção. Principalmente o jovem, ele é muito tentado, né, irmãos? Ele é inquieto, ele às vezes não pensa duas vezes antes de tomar determinadas atitudes. Então, o diabo aproveita disso. Mas Jesus é o escudo do jovem, como é o escudo da humanidade. Portanto, eu aconselho assim aos jovens que orem mais, jejuem mais, tenham disponibilidade para Deus, consagrem a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, financeira, a sua saúde, irmãos. O mundo está tão tribuloso. Jesus realmente está às portas. E veja bem, irmãos, quantas doenças que a ciência não consegue resolver porque vem da parte espiritual. Quantas castas de demônio terríveis estão sendo soltas, famílias sendo dizimadas, irmãos, acidentes de trânsito terríveis, enfim, o mundo está um caos. Está um caos, irmãos. Então, nós não podemos dormir, nós não podemos perder mais tempo, independente da idade da pessoa, mas a juventude, ela é mais tentada porque é inquieta, porque tem muito desejo, tem muitos sonhos, mas o verdadeiro sonho do homem é ser salvo. E o
O sonho verdadeiro do homem é servir a Deus, que é lindo servir a Deus. É maravilhoso servir a Deus. Não tem nada que completa a vida do homem do que quando ele está na presença de Deus. Eu gostaria também de deixar uma palavra aqui muito rápida em Romanos, e que a Bíblia diz o seguinte, ó, Romanos 7, versículo 15. O que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Essa é a vida do homem. Porque essa luta ela é infinita enquanto tiver os dias da face da terra. Então, o que nós temos que fazer é admitir a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. O homem sem Deus é nada. Satanás é muito mais do que o homem sem Deus. Porém, o homem com Deus, irmãos, ele se torna invencível. Espiritualmente falando, né? Ele dá conta de praticar as coisas boas, honrar a Deus em obediência. Nós estamos na época, irmãos, do oba-oba evangélico, principalmente no Brasil, e tudo é bênção, é vitória, é isso, aquilo, e não é assim que as coisas acontecem. O caminho para andar com Deus é um caminho árduo, porque o Senhor nos treina para ser cidadão do céu, então não vem tudo na mão da gente, tudo tem um preço. O próprio Deus já falou para mim que tudo tem um preço. Então, se você não está dando conta de carregar essa cruz da obediência, essa renúncia, porque tem que haver renúncia, não é fácil ser crente de obediência. Se falar para mim que é fácil, eu queria conhecer essa fórmula, porque não é, mas é prazeroso. E o próprio Deus nos ajuda. Então a juventude, irmãos, eles têm que acordar para que eles é o futuro da igreja. Se Jesus demorar ainda 30, 40, 50 anos na igreja, os jovens de hoje é que serão os pregadores de amanhã, porque eu não vou estar aqui. O ministério de Jesus já cumpriu os 3 anos que foi o ministério dele. Outros profetas já cumpriram. Nós tivemos o saudoso Davi Miranda, o missionário Davi Miranda cumpriu o ministério dele. Temos agora o pastor Eduardo Santos, que está cumprindo o ministério dele, mas daqui a uns dias o ministério dele também acaba e vai ficar na mão da juventude hoje. Cronologicamente falando, né, irmãos? Pelo tempo, daqui 30, 40 anos. Então, jovens, acordem. Acorde para a palavra de Deus. Se você tem uma chamada é porque o Senhor tem trabalho para você. Se você tem uma chamada é porque o Senhor tem um lugar para você no céu. Se o Senhor te chamou é porque Ele quer escrever e conservar seu nome no livro da vida. E toma cuidado. O mundo tem muitas ofertas, mas tudo no mundo é vazio, tudo no mundo é passageiro, é efêmero, não satisfaz, muito pelo contrário, traz muita dor. E tudo tem consequência. Se você quer um futuro abençoado, honra teu pai e tua mãe. Se você quer um futuro abençoado, trabalha para Jesus. Trata com responsabilidade as coisas de Deus. Cumpra orar na igreja. Obedeça seus pastores. Honra teu pastor. Honra teus pais. E aí você vai bem na vida. Não se esqueça, Jesus é a resposta de tudo. Jesus abre porta onde não tem. Jesus é o príncipe da paz, o rei da glória. Só Ele pode dar a resposta que o seu coração deseja, mas de forma saudável, de forma salutar, de forma que aquelas bênçãos venham e fiquem. O Senhor fala no João 14 que foi Ele que nos escolheu e não nós que escolhemos a Deus. E que Ele recomenda que a gente vá, dê fruto para que o nosso fruto permaneça e Ele possa nos abençoar. Então tem que haver trabalho, tem que haver consagração, tem que haver oração e jejum. Viu, irmãos? E o Senhor geralmente Ele vai te usar na igreja da forma que Ele vai te conceder, porque você é capaz daquela forma que Ele te concedeu vida e inteligência para isso. Amém? Eu espero que essa rápida palavra tenha servido para os jovens. E eu gostaria, se a irmã me desse permissão, de fazer uma rápida oração. Amém, pode sim. Amém. Sim. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, dessa rápida palavra, Senhor.
para aqueles que estão nos ouvindo, e eu peço que o Senhor venha abençoar a juventude tão tentada, meu Pai, juventude tão impietuosa, Senhor, mas eu peço que o Senhor venha agora dar graça, cobrir com o teu sangue, queimar e repreender todo laço do maligno, queimar e repreender tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti na vida da juventude. Oh, Jesus, tanto laço do maligno, tantas vidas ceifadas, Pai. Eu te peço, Senhor da glória, abençoa aqueles que estão, oh, Senhor da glória, na sua juventude, Pai. Os jovens correm tanto perigo, porque, Senhor da glória, são obsequiosos da emoção, disso e daquilo, Pai. E o mundo oferece muita coisa, mas eu lhe peço, cobre com teu sangue, converta, liberta, salva, no nome e na autoridade de Jesus. Amém, irmã Miriam? Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Para Deus, eu agradeço essa oportunidade, irmã Miriam, viu? Amém. E eu estou sempre à disposição aqui. Quando eu não estou viajando, se precisar de alguma palavrinha, alguma coisinha, eu estou às ordens, tá bom? Amém. Deus abençoe o missionário José Almar. Amém. Jesus abençoe. Muito Amém. obrigado. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Glória a Deus. É isso aí. Amém, meus irmãos? Palavra de Deus aos nossos jovens, né? Louvado seja Deus. É guardar aquilo que você tem aprendido do Senhor, perseverar nessas coisas, né? Porque verdadeiramente, né, irmãos, não tem uma outra opção, não tem um outro caminho, né? Se você quer ter bênção, se você quer ter vitória, ela tem muitos planos, tem muitos objetivos, né? Tem muitos projetos, né? Se você sair da direção de Deus para ir em busca, né, dessas coisas em outro caminho, consequentemente você vai perecer por isso, você não vai se preencher. Você vai sempre se sentir ali que está faltando alguma coisa, porque é tudo vã, como o missionário falou, né, irmãos? Ele andou 22 anos distanciado de Deus e, consequência de tudo, né, não teve nada, né? Não recebeu nada, foi tudo vão. Porque Jesus é o nosso tudo, né? É o que nos preenche, é o que nos dá paz, que nos dá alegria, é aquele que nos completa. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, né? Todos os nossos jovens que ouvem agora ou que vai ouvir depois, que o Senhor possa dar força, né? À nossa juventude, né, irmãos? De estar firme, porque verdadeiramente são os futuros, né? Pastores, obreiros, né? Cooperadores da obra de Deus, se o Senhor não voltar daqui até lá, né? Louvado seja Deus, vai ser aqueles que vai estar aí, trazendo o evangelho de Jesus, né? Ministrando a palavra da verdade, a palavra da sã doutrina. Louvado seja Deus, e está tendo a oportunidade, né? Hoje, no tempo presente, de aproveitar a juventude, o tempo de hoje, para que amanhã venha ter contentamento nos seus dias, né? Para que amanhã depois eu venha falar, ixi, a minha juventude eu passei ela, mas me arrependi. Né? Fiz bobeira, perdi meu tempo, desperdicei meu tempo, porque essa onda aí de dizer que vai curtir um pouquinho, irmãos, né? Vai curtir um pouquinho, porque depois, quando tiver mais velho, aceita Jesus, né? É curtir que nada, irmãos. É nessa curtição aí que muitos perdem a vida, é nessa curtição aí que muitos fazem a maior bobeira da sua vida, né? Louvado seja Deus, e acaba tomando outra direção na sua vida que não era para ser tomado, né? Acaba tendo envolvimentos em relacionamentos que não era para ser, aí acaba passando um casamento, né? Frustrado, né? Não era de Deus, então eu vou separar porque não era de Deus. Não, se você casou, agora vai ter que viver, e a gente vê quantas pessoas sofrendo nessa situação, né, irmãos? Às vezes a esposa quer ficar firme na igreja, o esposo não quer. Às vezes o esposo quer, a esposa não quer. Fica essa desavença para sempre durante viver na terra, irmãos, né? E, infelizmente, mas fazer o quê? Então a gente se pensa, a gente se decide, a gente coloca a cabeça no lugar agora, né? Vocês aí, os jovens, né? Você que vai estar ouvindo depois, é agora, né? No tempo da juventude, você cria decisão e escolha na sua vida que futuramente vai fazer todo sentido, vai ser todo um guia na sua vida. E o guia melhor é esse, né? Você está na direção de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe, louvado seja Deus, aleluia, o que é melhor no seu futuro. Muitas das vezes, né, irmãos, somos levados, né, pelo desejo da carne em algum momento de achar que o que é bom para nós é aquilo que nós achamos no momento. Mas Deus sabe o futuro. Deus conhece as intenções do coração das pessoas, né? Louvado seja Deus, que muitas das vezes nós conhecemos ali a aparência por algum instante, por algum pouco momento de convivência, mas Deus sabe o além. E aí muitos jovens se precipitam, né? Mas eu vou tomar essa direção, vou tomar esse caminho aqui porque vai ser vantajoso para mim. No momento está muito bom, está muito prazeroso, parece que vai tudo fluir. Mas depois você só vê as coisas desmoronando, né, irmãos? Louvado seja Deus. As coisas desmoronam de tal forma que a pessoa muda radicalmente, né? Louvado seja o nome do Senhor.
mas a palavra de Deus a todos, né? Que nós venhamos verdadeiramente nos alicerçar na rocha que é Jesus, firmar nesta palavra, né, irmãos? Louvado seja Deus, que Deus, ele sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós necessitamos, Deus, ele sabe verdadeiramente das nossas necessidades. Não tem por que você pensar, mas será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está ouvindo a minha oração e parece que eu estou sozinha, eu vou começar a agir de mim mesmo, né? Vou começar a tomar a frente da situação. Não vai, irmãos, não vai fluir, né? Tem que aguardar o tempo de Deus, o momento de Deus, né? E para isso é necessário estar focado nas coisas de Deus. Que se a gente se desligar das coisas de Deus, que é primícia, que é primeiro lugar, né? A gente ligar nas nossas coisas pessoais, nas nossas preocupações, nas nossas necessidades, nas nossas aflições, nós podemos submergir no desespero, tomar iniciativas, né? Decisões precipitadas de nós mesmos sem a direção de Deus. Porque muitas das vezes, quando nós, né, vamos agir de nós mesmos, nós até paramos e achamos assim, parece que está bem, parece que vai dar certo. Mas a palavra de Deus diz que há caminhos que para os olhos dos homens parecem ser bons, mas o fim deles é de morte, é de destruição, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então que Deus abençoe você que é jovem, né? Você que, louvado seja Deus, aleluia, está ouvindo essa mensagem, independente da sua faixa de idade. Louvado seja Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus são vida para nós, né, irmãos? Nos conduz, louvado seja Deus, a um manancial. E bem-aventurado é aquele que alcança isso, né? Que dá lugar para isso, que aceita isso na sua vida. Porque muitas pessoas pereceram, irmãos, e têm perecido porque ouve os conselhos e despreza, né? Ouve as orientações, né, dos mais velhos, dos experientes e despreza, lança para o lado. Não, a minha vida é outra, né? A minha geração é outra. Então, assim, o meu sistema é outro. Não quer dizer que aconteceu com você que vai acontecer comigo. E acaba ignorando, irmãos, né, a situação. Louvado seja Deus, aleluia. Mas bem-aventurado aquele que ouve, né, que dá valor, que valoriza as palavras que Deus tem usado pessoas para falar, né? Como o missionário trouxe essa palavra aí, direta, específica, louvado seja Deus ao coração de todos, né? Que abrir, então que não venha ser somente uma palavra que venha chegar aos seus ouvidos, mas que venha descer para o seu coração e que venha ficar guardado, para que daqui a algum tempo, alguns momentos que você passar por alguma necessidade, por alguma situação assim de ataque do inimigo na sua mente, né? Você venha lembrar dessa palavra e se firmar. Porque no mundo tem muitas oferendas, tem muitas bandejas, né? Tem muitos pratos interessantes diante dos seus olhos, mas eles não vão te levar a nada. É uma coisa que não tem fundamento, é uma coisa que não tem nada, irmãos, de garantia. É só uma ilusão mesmo, é só uma coisa banal, é só uma coisa de momento mesmo, só para te prender, só para você perder o seu tempo, só para você ficar entestido, envolvido naquilo ali, enquanto você perde o tempo de fazer o que é mais importante. O que é? Fazer a obra de Deus. Se dedicar na presença de Deus, né? O tempo que você poderia estar orando mais, jejuando mais, o tempo que você poderia estar tocando um instrumento, né? Cuidando da obra de Deus. Você é jovem, né? Tem todo o tempo para zelar da obra de Deus, fazer as coisas para Deus, né? As meninas, né? As moças têm tanto tempo, né? Para se dedicar a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, para orar, para jejuar, para cantar louvores a Deus, para tocar instrumento. Os meninos, né? Os rapazes também, né? Tem tanto tempo para isso, irmãos, porque depois que casa, irmãos, como que vai fazer? Aí você vai ter que trabalhar, o homem principalmente, né? Vai ter que procurar um trabalho, porque vai vir a esposa, aí depois já vai vir os filhos, né? É tantas responsabilidades, né? Que você vai pensar, nossa, se eu tivesse me dedicado mais, né? Como eu perdi minha juventude quando eu estava sozinho, né? Quando eu estava sozinha. Então é momento de aproveitar agora, irmãos, né? Aproveita esse momento para você buscar a Deus, né? Porque a juventude passa muito rápido, irmãos, muito rápida mesmo. Eu falo por mim, né? Passei a minha juventude, ou seja, rapidinho me deparei na adolescência e tô jovem. Quando pensei que não, estalar de dedos também me casei e passou muito rápido, né? Então, assim, irmãos, bem-aventurado é aquele que aproveita esse tempo. Eu me arrependo, né? Eu penso, se na minha juventude eu tivesse buscado mais a Deus, se eu tivesse me dedicado o meu tempo em algum instrumento, em alguma coisa, porque o Senhor, pela graça, me ajudou a tocar teclado.
Só que já foi depois de casada, irmãos, né? Já tinha filhos, ou seja, se fosse na minha juventude, né? Então, quantas coisas eu poderia ter feito para Deus, né? Igrejas pequenas que não tinha tocadores, ou até igreja assim com mais pessoas, porém não tinha assim tocadores para estar tocando. Quanto eu poderia estar fazendo para Deus, né? E, enfim, na questão de buscar, de ter experiências com Deus ali através da oração, das vigílias na noite, né? Então, assim, foram coisas que passaram. O dia passou, a oportunidade passou e não volta mais. Assim é os nossos dias, né? Se nós não fazemos para Deus, se o jovem não fazer para Deus, se você não aproveitar, vai passar muito rápido, como eu estava falando. Aí o homem vai arrumar um serviço para cuidar da casa, para pagar as despesas. A esposa também vai estar cuidando da casa, né? Vai estar buscando a Deus, mas vai ter que cuidar das coisas da vida também, como agradar o esposo, né? E aí vai vindo muitas responsabilidades, aí vem uma criança, aí aumenta mais a responsabilidade ainda, e aí, irmãos, né? Não vai deixar de orar, de buscar, claro, aí que você vai ter que se desdobrar ainda para manter esse contato com Jesus, né? Porém, a juventude é o tempo que você tem toda a liberdade para sair, ficar à vontade, sem aquele compromisso, aquela responsabilidade de, né, ter que parar por causa de um serviço, de uma coisa e outra, assim, entre aspas, porque os jovens também trabalham, né? Assim, tem muitos jovens que trabalham. Mas tem um tempo mais à vontade, irmãos, para se dedicar a Deus, né? Então, o bem-aventurado é aquele que aproveita esse tempo, que aproveita essa oportunidade, porque a juventude passa muito rápida, né? Muito rápida mesmo. E para que chegar amanhã ou depois, você venha ter contentamento. Você venha ter um testemunho para dar. Quando você estiver na igreja pregando e chegar um jovem e falar, irmã, ô pastor, como é que foi sua juventude? Aí como que você vai dizer sua juventude, né? Não, realmente andei errante, mas depois eu tive um encontro com Deus, e quando eu tive um encontro com Deus, eu me esforcei, eu me dediquei, tive essa experiência com Deus e tal, e que bênção, irmãos. Que edificante isso, né? O seu testemunho vai incentivar mais pessoas, né? O seu testemunho vai, louvado seja Deus, servir de inspiração para outros jovens, né? Mas se você falar, eu estava na igreja, mas eu ficava com um pé na igreja e outro no mundo, não me firmava. Eu ouvia a palavra, mas não tinha força de abandonar o pecado. E aí, né, irmãos? Aí fica naquela, aí o jovem, também tô nessa. Não, mas não, seja uma inspiração, né? Louvado seja Deus, seja exemplo para os demais, para os seus colegas de trabalho, né? Para os seus companheiros, né? Irmãos na igreja, né? Às vezes tem um jovem que está meio lá e meio cá também, que está se espelhando em você, esforça, né? Às vezes uma menina que está ali também, meia lá e meia cá, seja você um exemplo, né? Uma estrutura. Louvado seja Deus, firme no Senhor Jesus, que venha passar segurança para ela, né? Se espelhar em você e ver que você está lutando, que você está vencendo, e que se ela olhar para Jesus e se esforçar também, ela vai conseguir vencer, né, irmãos? Louvado seja Deus, porque essa é a vontade de Deus, né, irmãos? Que nós venhamos aproveitar o nosso tempo, porque nós não sabemos a que tempo o Senhor Jesus, nosso Senhor, há de vir. E também não sabemos, né, irmãos, a que tempo o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos, né? Louvado seja Deus, então vale a pena nós nos dedicarmos ao Senhor Jesus, dar o nosso de melhor para Deus, né? Louvado seja Deus, aleluia, na nossa juventude, na sua juventude. Aproveite o seu tempo, o tempo passa muito rápido, louvado seja Deus. E cada oportunidade, cada dia que nós temos é uma oportunidade muito grande que Deus ele nos concede para verdadeiramente nós dar o nosso de melhor para Deus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Então é isso aí, né? Palavra de hoje. Louvado seja Deus, poderosa, com o nosso irmão missionário José Omar. E é isso aí. Nós retornamos agora só na segunda-feira, né? Segunda-feira nós estamos de volta com a nossa programação Edificar Jovem, com a participação do nosso pastor João, lá de Sergipe, né? Quarta-feira prossegue a Tarde da Bênção e sexta-feira Edificar Jovem de novo de volta, né? Fora isso aí, tem as programações à noite, né? Que no caso, amanhã, sábado, é o programa Evangelizando as Nações, 10 horas da noite. Eu, né? Meu esposo que vai estar trazendo a mensagem, pastor Carlos Júnior. E domingo também, 10h30 da manhã, Família, um projeto de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. E até lá, se assim Deus nos permitir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus, fiquem todos na paz do Senhor. Quem despede a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. E até lá. Me ajuda pois eu quero chegar ao céu de glória.
pois eu sou falho e pecador. Senhor Jesus, me dê a tua luz, para que eu possa caminhar. Se preciso for passar de mim um vaso novo, preciso do teu renovo, vem me encher da tua unção. Se preciso for passar de mim um vaso novo, preciso do teu renovo, vem me encher da tua unção. Se preciso for Passa de mim um vaso novo, preciso do teu renovo, vem me encher da tua unção. vem me encher da tua unção. Às vezes você pensa que para ti não há mais um perdão, não há solução. Mas tenho algo de Deus a te dizer. Enquanto a vida há esperança. Às vezes você pensa que para ti não há mais um perdão, não há solução. Mas tenho algo de Deus a te dizer. Enquanto a vida há esperança. Aleluia, Jesus. Entregue tua vida para Jesus. Entregue tua vida a Jesus. Ele quer te salvar e a paz te entregar. Saia deste mundo de ilusão e aceita Jesus no teu coração. Entregue tua vida a Jesus. Ele quer te salvar e a paz te entregar. Saia Esse mundo de ilusão e aceita Jesus no teu coração. Não endureça o teu coração. porque hoje no Salvador. Aleluia!
endureça o teu coração, porque do Salvador, porque fugir do Salvador. Amém. Conservando a sã doutrina, aguardamos o Senhor. Conservando a sã doutrina, seguiremos com amor. Conservando